Olá, esse é o canal Corpo Luz. Eu sou Mônica Tavares. Seja bem-vinda, bem-vindo para mais um bate-papo divulgados aqui aos domingos no canal. No bate-papo de hoje, a gente vai prosear devagar sobre o tempo. Como anda seu tempo ultimamente? Quem está aqui para falar com a gente, para conversar sobre produção, sobre como anda a vida, é a produtora e gestora cultural Jaqueline de Castro. O bate-papo é um espaço para a gente conversar sobre este corpo que existe, que merece existir na sua plenitude, na sua totalidade expressiva, seja na arte como na vida. Um espaço para a gente conversar, refletir sobre o viver. Se você ainda não conhece o canal Corpo Luz, entre, curta, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e assista aos bate-papos anteriores. Estão todos aí para você assistir quando você quiser. Não saia daí, porque a gente está voltando. Eu vou convidar para entrar nesse bate-papo Aldir Blanc e Cristóvão Bastos. Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho para ter argumento, mas fico sem jeito, calada. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto vento. As folhas no meu coração é o tempo. Recordo um amor que perdi, ele ri. Diz que somos iguais, se eu notei, pois não sabe ficar e eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor para tentar reviver. No fundo, é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso. Ele não vai poder me esquecer. Resposta ao tempo. E para falar de tempo, da vida, nós vamos aqui tecer uma prosa, né, Jaqueline? Com essa pessoa linda, que, antes de eu falar quem ela é, a gente está falando, vai falar de tempo, mas vocês não têm noção de quanto tempo que eu conheço a Jaqueline. A Jaqueline me conhece desde o tempo que eu usava Maria Chiquinha, só para vocês terem uma noção, né? Então, tem muito tempo e a gente já viveu muita coisa nesse tempo. E quem está aqui para conversar com a gente, para falar dela, é a Jaqueline de Castro, que está aqui, produtora e gestora cultural. Jaque, muito bem-vinda ao canal Corpo Luz. Prazer ter você aqui, viu? Ai, que delícia, Mônica. Você é um sucesso, Mônica. Esse canal seu, maravilhoso. Acho que tem tudo a ver com você, assim. Essa luz, sabe, que você tem, é um lugar, sabe, que te cabe. Obrigada, Jaque. Entendeu? Pois é, e aí falando desse tempo, né, assim, a lembrança lá das Maria Chiquinhas com uma malha amarelo ouro, né, assim, no Transforma, e aí esse tempo ele foi se desdobrando em milhares de coisas, né, e aqui estamos Muito. nós, E aqui agora. estamos nós. E antes da Agora. gente prosseguir, eu vou te convidar, Jaque, para a gente poder fazer uma audiodescrição, para que todo mundo possa ter acesso ao nosso bate-papo. Bora lá? Eu faço, depois você Bora. faz a sua? Pode ser. Eu sou Mônica, mulher negra, de pele marrom. Eu estou com os meus cabelos longos, cacheados, soltos, vestindo uma camiseta preta tipo nadador, brincos compridos prateados. Atrás de mim tem uma parede amarela, com uma estante e o banner Corpo Luz ao fundo. Bom,
Eu me chamo Jaqueline de Castro, sou mulher branca, cabelos anelados, que estão curtos atualmente. Estou com uma blusa cinza, um colar indiano de bolas vermelhas. Atrás de mim, estou dentro do meu escritório. Atrás de mim tem uma parede com banners de algumas coisas que eu já fiz no meu trabalho. É isso, né? Obrigada, Jaque. Pois é, menina. Eu costumo pedir para quem está aqui contar, a gente começar sabendo, né? Quem que é a Jaqueline? Então, a gente vai falar de tempo, né, Jaque? Como é que está aí essa história? E como é que foi seu tempo para chegar na produção e tudo esse caminhar? Se você tiver com vontade, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, aconteceu a produção cultural na minha vida, ela aconteceu ligada à minha profissão de artista, de bailarina, professora de dança e tudo. Eu sempre fui muito do fazer, né? Assim, então, precisava, então, saía, fazia compra, não sei o quê, e muito ativa. Então, daí nasceu. Um dia, quando eu percebi, eu fazia coisas que eram de produção. E aí as pessoas me convidaram, né, para ter esse cargo, né? Antes disso, eu tive diversas funções na minha vida, como bailarina, professora, coordenadora de cursos, como eu falo, coordenação técnica, assistente de direção, ensaiadora, e sempre muito ligada ao palco mesmo e à sala de aula, né? Aí um dia eu me vi numa mesa, né? Uma mesa com... Não tinha computador ainda não, gente. Com uma agenda, né? Tendo que programar coisa, telefone, aquele negócio. E aí foi seguindo e cheguei aqui, assim. Na verdade, eu me considero que o meu olhar é um olhar muito mais artístico do que a coisa da produção mesmo. Eu nunca estudei para ser produtora, né? Assim, eu fui aprendendo fazendo, né? E aprendendo até hoje com as pessoas que cruzam o caminho da gente, com as pessoas acontece de você trabalhar em um projeto ou em outro, pessoas que têm mais experiência que você, que trabalham de uma outra forma, né? Inclusive eu falo que sempre que eu sou contratada para um novo trabalho, para uma nova produção, a minha sensação é que eu estou começando de novo, porque eu tenho que atender, né, as querências, o desejo de quem está me contratando, né? E, claro, eu levo o meu conhecimento, a experiência que eu tenho naquele tipo de evento, né, que eu vou fazer, mas eu tenho que atender aquela pessoa. Então, às vezes, é muito diferente da minha maneira de fazer. Né? Não é um evento meu, é um evento do outro. Então, mais uma vez, eu vou aprender de novo. Né? Assim, então, é isso. Então, todo dia é uma novidade. Eu tenho, assim, isso é uma coisa que é muito bom, né? Todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa boa. E eu tenho uma coisa do risco também. Às vezes, as pessoas me chamam para fazer coisas que eu nunca fiz. Né? Eu tenho trabalhado ultimamente, por exemplo, com artes plásticas, com exposição. Eram coisas que eu nunca fiz. Mas antes, né? Assim, que tipo de produção você começou fazendo? Foi com dança, né? Eu trabalhava no primeiro ato, né? E o primeiro ato estava assim começando também, né? A gente dançava lá e precisava às vezes de comprar alguma coisa, ajudar em alguma coisa. Eu sempre fazia. E chegou uma época que 3 pessoas engravidaram, eu inclusive. Aí o grupo deu uma pausa, porque um viajou, o outro machucou, o outro não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí, quando a gente voltou, eles me chamaram para ser ensaiadora. Estava com neném, não sei o quê. Comecei ensaiadora, e dali para frente, eu fui sendo várias coisas, entendeu? E foi uma escola, né? Foi uma escola para mim, essa coisa do arriscar, né? De trabalhar com coisas que você não tem a menor noção de como que é, sabe? E aprender com o outro, aprender fazendo, né? Então, assim, foi realmente uma escola. E depois que eu saí de lá,
eu abri uma lavanderia, né? A pessoa não queria mais saber de produção. Vou abrir. Bom, Minha irmã, que é comerciante, parênteses. parei. Quando aquele tempo, porque a gente, né, relacionando ao tempo, é aquele tempo que a gente para e fala assim, gente, assim, dá aquela canseira, né? Não sei se foi isso, mas eu também, ao longo da minha vida artística, já tive É. momentos de eu querer fazer outra coisa, mas aí a gente não aguenta, Mas né? eu não sei se era bem isso, não. O que eu acho é que, por exemplo, eu brinco muito que é muito perigoso você trabalhar com o que você gosta. Quando você gosta do que você faz, ainda mais esse tipo de trabalho nosso, que é um trabalho, ele tem uma informalidade perante a vida, né? Perante a vida de quem é formado, tem um emprego, não sei o que assim. Ele é informal, é uma opção de vida, né? Não é um emprego, é uma opção de vida. Então, aquilo para você, se você precisa trabalhar muito, não tem problema nenhum, entendeu? Você vai, você trabalha, você vira à noite. Quantas noites eu virei, né? Trabalho, montando em teatro e tudo. E todo mundo falou, como é que você dá conta? Eu adorava estar ali, entendeu? Tinha dia que eu morria na cama, assim, depois de 2 dias virada e tudo, mas era maravilhoso. E você vai também, era muito ligado à dança, que era o motivo primeiro de eu ter parado, de eu ter chegado até aqui, por exemplo. Foi o motivo primeiro, né? Então, assim, não me distanciava disso, né? Eu continuava tendo contato com o que era a minha opção de vida lá atrás, né? Assim, é isso. Aí você vai fazendo. Aí quando aconteceu isso, quando eu saí, né? A minha irmã, que é comerciante, vende até a mãe se deixar, me falou, olha, aqui onde a gente mora não tem nenhuma lavanderia, quem sabe que a gente não abre uma lavanderia? Aí abri uma lavanderia. E eu fiquei lá 1 ano, era um laboratório, né? Porque chegava aquelas madames de motorista, de não sei o quê, parava no balcão, contava a vida inteira. Eu achava divertidíssimo. Eu tinha um outro olhar para aquele trabalho. Eu até brincava com os amigos. Gente, vocês têm que vir aqui, passar uma tarde aqui, porque é um laboratório esse lugar. Só que, com o tempo, as pessoas começaram a me chamar para fazer projeto. Foi uma época que as leis de incentivo, a lei de incentivo era muito nova ainda, era recente, e começou a dar muito certo. Aí eu comecei a fazer projeto para um, fazer projeto para outro, foi dando certo. Eu voltei a estudar, entrei para a faculdade, né? E aí fui embora da lavanderia. E aqui estou eu. Voltou para a produção. E hoje você está trabalhando com que tipo de produção? Olha, já tem durante muito tempo, aí, por exemplo, lá nesse início era dança, 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 só dança, né? De vez em quando aparecia um show de música, mas muito pouco, sabe? Assim, teatro, muito pouco. E aí, assim, mas dança, e aconteceu de eu ter a oportunidade de ter um festival, né? Junto com o Wagner Tamerão, que era diretor do Teatro Alterosa. E esse festival deu certo, que depois dele nasceu outro, né? Então, assim, você está percebendo que as coisas vão acontecer. E eu acho que, assim, o que acontece, falando de tempo, por exemplo, nada, assim, eu não tenho muita ano, programando, não, aí no fim do ano, aí, não, vai fazer, vou fazendo. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, eu era diretora de um festival, entendeu? Assim, que deu certo, e aí eu comecei a ser convidada para viajar muito, comecei a viajar demais, e para vários festivais, como curadora, né, para participar de eventos, para participar de associações, igual a Rede Latina, Sul-Americana de Dança, e começou. Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei o que é, assim, mas que eu sempre viro, assim, as pessoas começam a me chamar para as coisas. E quando eu vejo, eu estou ali. É igual eu descobri, desse decorrer desse tempo, a facilidade que eu tenho de unir as pessoas. Por exemplo, eu conheci fulano de tal, que tem um projeto bacanérrimo, não sei o quê. Eu falei, gente, esse projeto é a cara da Mônica. Aí eu vou lá, chamo a Mônica, apresento a Mônica para o sujeito. Aí passa uns anos, tá a Mônica lá, os dois viraram um projetão, assim, entende? Eu não fico, eu fico de fora.
entendeu? Você Então, é meio que uma agenciadora de talentos, digamos assim. não sei se é de talento, é mais de relações De mesmo, de encontros. relações. Assim. Mas assim, aí um dia eu pensei, falei, gente, isso é uma das coisas que eu faço melhor na minha vida, mas isso a gente não ganha dinheiro com isso. Entendeu? Isso, Mas para você que dinheiro de ganha ganhar a dinheiro? rede, as conexões, né? As pessoas que vão trabalhar com Total. você e tudo, né? É. E aí eu pergunto assim, gente, porque foi muito interessante, eu e a Jaqueline, a gente estava conversando, e eu falei assim, a gente vai conversar, a gente fica combinando de encontrar para conversar e tomar um café e tudo, mas com a pandemia está muito difícil, né, de fazer isso. Então eu acho que agora está sendo o nosso bate-papo, e agora com vocês que estão assistindo, né? E a gente ficou assim mencionando essa questão do tempo, como que tá esse tempo para nós? E aí eu falei, gente, né? A Jaque falou assim, eu quero falar de tempo. Eu falei, mas então, para que a gente vai falar de tempo? Mas sabe por quê? Por que, Jaqueline? Por que a gente vai falar de tempo? Olha, não sei, se a gente pegar nós duas, por exemplo, olha o nosso tempo, o tempo de relação, né? O tempo que a gente se encontrou nesses anos todos, né? É muito ano. É É muito ano. muito tempo. É muito ano. Gente, E a é gente, assim, é para lá de 40. Então, assim, né? Mais ou menos. olha, você bota 40 Nós e duas que cacetada. conhecemos? Não. Sim, porque eu vou te contar que Eu sei você que me é mais, conhece. Jaque, mas a gente não precisa falar. Não, mas tá, vamos fazer conta de tempo, o tempo. Ó. Eu entrei no Transforma, eu tinha 15 anos. Eu entrei no Transforma em 74, de 6 para 7. E você tinha quantos anos? 6 para Então, 7. Não, tinha é 7 isso. anos. Então, 6 para é 7. isso. É. Tem isso. A gente tem Gente, uma eu boa tinha diferença. a Maria Chiquinha, eu tinha É. essa malha amarela que a Jaque, eu ia de Marisquinha para aula de balé. Ó, se você pensar Dança. que você me conheceu muito antes de eu casar, e era para eu estar fazendo agora esse ano, 41 anos de casado. Nossa Senhora. Tá Uma vendo? vida, né? Uma vida. Então vamos Não, parar. mas Esse tempo aí a gente precisa ficar contando mais. Não, isso daí é outro tempo. A gente vai falar agora. Não, o que eu acho legal falando de tempo é assim, os encontros, o que esse tempo. Falando só da gente, por exemplo. Primeiro tem uma coisa, que é o tempo de cada um, a vida e tudo. Eu só estou brincando assim, desse tempo nosso, que houveram encontros, desencontros, tempo sem ficar, sem ver, tempo sem não sei o quê. A pessoa foi morar nos Estados Unidos, volta, e depois a gente conta de novo, depois a gente passa a trabalhar junto, no mesmo lugar, muitos anos. Muitos anos. Depois Nós trabalhamos juntas 10 anos, assim, antes do É. Transforma, muitos anos. Depois, no primeiro ato, 10 anos. E depois a gente nunca mais perdeu contato. Mas assim, aí você foi embora para o Rio. Aí acontece da minha filha morar com você. Entendeu? Assim, então são encontros de todos os tipos, eu acho. Encontros. E muito, assim, a questão do tempo para nós, e isso a Jaque disse, eu sempre falo isso também, Jaque, que assim, a minha vida se mistura com o meu trabalho. Meu tempo de vida, meu tempo de trabalho, né? Eu fui no ano que eu fui alfabetizada, eu iniciei com a dança. Então eu fui alfabetizada com a dança. Então assim, né? A palavra e o corpo juntos, aprendendo a viver. E aí, às vezes, é difícil separar esse tempo, né? Separar a vida do trabalho. E aí, quando a gente pensa em falar do tempo, teve uma coisa também que a gente estava questionando, é sobre esse tempo atual, né? Assim, o que está acontecendo que às vezes a gente não está dando conta das coisas, né? Já que aí você começou a falar como que estava atualmente esse tempo para você. Que você está percebendo? Olha, quando começou a pandemia, por exemplo, né? Que eu tive que ficar dentro da minha casa, né? Eu era uma pessoa que sempre saía, eu nunca saí tarde, assim, eu nunca saí muito cedo de casa para trabalhar, mas se eu saísse 10, 11, né, eu só voltava 9 horas da noite, 10, se voltasse essa hora. Às vezes emendava, ia assistir espetáculo, não sei o quê, e sempre na correria, né? Assim,
sempre com a sensação de que falta, que coisas ficaram para trás. Né? E eu acho que isso já vinha de muitos anos. Era uma coisa que eu já vinha trazendo de muitos anos, né? Porque você tem um trabalho, aí você arruma filho, você, né, você tem que dar conta da casa, você tem múltiplas funções no dia, né? E você também não sabe, né? Eu te contei que eu fiquei pensando como é que eu ia na pracinha quando os meninos eram pequenos, que horas que eu ia na pracinha, como que eu tinha tempo de ir na pracinha? Se eu pensar hoje, que horas que eu ia na pracinha? Mas é isso. Quando você está no momento X, você dá conta. Sim. Ou acha que dá conta. Né? Aí, quando entrou a pandemia, eu vou te contar que a minha consciência ficou muito pesada durante muito tempo, porque eu adorei para mim. Por quê? Eu precisava parar. Eu acho que eu estava no momento, era um momento muito difícil, a gente já estava uns 4, 5 anos vivendo uma dificuldade de trabalho, de falta de projetos, então sempre correndo atrás, assim, e eu acho que essa coisa do computador, essa coisa do celular, ela toma um tempo da vida da gente que antes não tomava. Você trabalhava muito, mas você tinha uma agenda, quer dizer, eu ainda tenho, né? Mas você tinha uma agenda de papel, né? Que você pegava, anotava, o dia seguinte você ia dando ok, aquele negócio. É esse tempo que era outro, eu acho. Eu sempre, por essa opção de vida, que eu acho que isso que a gente trabalha, igual você falou, é uma opção de vida, então é muito misturada com a sua vida pessoal. A minha sempre foi muito misturada. Eu nunca soube quando começava e quando acabava. Entendeu? E aconteceu que a minha casa era uma casa onde todo mundo também tinha a mesma função. Todo mundo, né? O marido era artista também, a filha virou artista. Assim, então, a casa era uma casa que também ninguém... Olha que dentro da minha casa, mesmo o meu filho, que não é uma pessoa da área, ele nunca foi uma pessoa que teve uma vida tradicional. Tradicional de assim, ter um emprego. Ele até chegou a ter uns estágios, uma época que tinha horário para entrar no banco, sair, mas tudo pouquinho tempo. E eu não sei se ele foi contaminado pela gente, não na área artística, mas assim, nas opções dele de vida, que também não tem esse tempo. O tempo dele, ele fazia. Então, ele tinha o tempo, ele trabalhava em casa, estudava online já, isso há muito tempo atrás, ele já estudava online. Por quê? Ele queria fazer as coisas que ele queria, ele gostava. Então, ele nunca deixou de fazer o tênis. Ele consegue administrar o tempo dele. Nós, os outros da casa, nunca conseguimos. A gente sempre foi embolado e fazendo milhares de coisas tudo junto, e aí deixa para trás uma coisa, dia seguinte. E com o computador, a internet, eu acho que isso absorve a gente muito mais. E o imediatismo da resposta das coisas, isso exaure a gente. Nós vamos falar disso. Ô, Jaque, então, essa coisa do tempo, do imediatismo, da rapidez, eu tenho notado que, assim, ao mesmo tempo que isso está acontecendo hoje, essa rapidez, o meu tempo está mais lento, o meu corpo está mais lento. Então, por exemplo, eu não dou conta mais de fazer o tantão de coisas que eu fazia antes. E eu não sei por quê, se está acontecendo isso por causa da pandemia. Eu não sei ainda saber exatamente quando que isso começou. Com certeza, a pandemia trouxe um outro tempo para a minha vida, né? Eu imagino para todo mundo. Eu entendo também quando você fala que você ficou com sentimento de culpa, vamos contextualizar isso, né, gente? Porque, eu entendo, por exemplo, quando a Jaque tem esse turbilhão de coisas para fazer e não tem tempo para se aquietar, eu entendo quando ela fala isso, porque aí ela foi obrigada a se aquietar, né, Jaque? Então, com isso, você pôde ver um monte de coisas. E aí eu entendo quando ela fala que gostou disso, porque eu acho que quando a gente aquieta, entra para dentro, a gente começa a rever um monte de coisas, né? Com a pandemia, eu tive que rever um monte de coisas, porque eu acho assim,
um privilégio quem pôde fazer um trabalho home office, né? Porque você sabe que Com o povo certeza. brasileiro que está aí na ralação, eles tiveram que enfrentar a vida, tiveram que correr, sair para a linha de frente aí, que eu digo assim, linha de frente, é sair para trabalhar e não pôde ficar em casa, mas a gente passou na pandemia um momento longo onde tudo fechou, né? Onde assim, Sim. todo mundo teve essa experiência com relação ao ter que se recolher. Então, pegando esse tempo, né, o tempo de recolher, o tempo de ficar em casa, que todo mundo experimentou, acho que o planeta todo, de alguma forma, experimentou. Não teve ninguém que não foi afetado por isso. O planeta entrou, a gente já está no terceiro ano disso, então eu acho que foi um tempo, né, um esgarçamento aí para a gente experienciar uma outra coisa, uma outra vida. E eu agora, falando que eu não dou conta de fazer muita coisa mais ao mesmo tempo, porque eu acho também que eu não consegui muito me concentrar em várias coisas. Eu não sei o porquê. Então, por exemplo, leitura foi muito difícil, fazer várias coisas foi muito difícil, mas, assim, eu tive questões de saúde, assim, por atividades que eu tive que fazer muita coisa em casa, com essa limpação, essas coisas, ou seja, tem a questão, né? A gente também está envelhecendo e tal, mas assim, foi um outro tempo. E você começou a falar disso, né? Como que você vê esse momento para você nesse sentido da mudança? Olha, para mim foi bem radical. Radical, assim, continuei com os trabalhos, né? Na busca, porque o meu trabalho, a gente precisa trabalhar para trabalhar. Então, você tem que estar fazendo contato, você tem que estar buscando coisas, né, na internet, pesquisando, isso você não pode parar, porque senão aí Uhum, para o trabalho, né? Mas eu retomei uma atividade física que eu não fazia há anos, 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 e que uhum. foi, assim, muito bom, muito bom. Online. Online. Como uma pessoa, eu comecei, voltei, eu já tinha feito há muitos anos atrás, eu já tinha feito Tai Chi, e é uma pessoa muito interessante, é um rapaz muito jovem, lá de Petrópolis. Tem uma turma grande lá de Petrópolis. Assim, tem gente que tinha uma menina que mora no Rio, tinha época que ela estava em Patinga, porque os pais estavam em Patinga, alguns às vezes faziam da praia, né? Porque tem as pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Então, muito bom. Inclusive, ele assim, me despertou para várias outras coisas, leituras. Ele é um cara que trabalha muito a conscientização, é muito ligado à medicina chinesa, que são coisas que eu acredito muito. Então, assim, foi muito legal. E eu já estava fazendo um trabalho com uma nutricionista, tinha pouco tempo, assim, no final de 2019, e aí eu voltei para dentro de casa, porque eu sempre comi muito na rua, né? Sempre almocei na rua, às vezes até comprava para de noite não chegar e ter que fazer, ou então chegava 9h30 da noite, aí que eu ia fazer, né? Aí assim, voltei para essa coisa da cozinha, comecei a fazer milhares de coisas que eu nunca tinha feito, até pão, até não sei o quê, porque o tempo virou outro. Uhum. E assim, uma coisa que eu achei legal, que eu comecei a acordar cedo, que eu tinha essa aula cedo do Tai Chi, tinha de manhã e tinha de noite. Tinha, porque eu vou chegar onde eu estou agora, que eu já avacalhei. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, então foi muito assim, os 2 anos foram muito assim, eu consegui, porque eu também, o único lugar que eu deveria ir mais, que era na casa da minha mãe, eu já não podia ir muito, porque eu não podia contaminar ela, né? Assim, eu não podia ir em Uhum. outro lugar, e eu para mim, eu pensei, não quero virar estatística também. Eu tenho um privilégio de não pagar aluguel, eu tenho um privilégio do meu trabalho poder ser feito aqui da minha casa, né? Então, assim, por que eu vou sair? E aí eu montei uma estrutura que eu jamais imaginei que isso fosse possível, porque eu sou responsável pelas compras da casa da minha mãe. Então assim, tudo era feito online e com fornecedores do bairro, entende? Então, assim, ainda nasceu o tal do Pix aí no meio do caminho, que ainda melhorou mais ainda a história. E aí, isso eu continuo do mesmo jeito.
Eu falo, gente, por que que eu vou sair do supermercado carregando uma caixa de leite para casa da minha mãe, se eu posso ligar e o cara entregar? Né? Então, assim, Então, tem assim, coisas... a gente pode pensar que, de certa forma, a tecnologia, o tempo das coisas mudou, né? O tempo de organização. E, ao mesmo tempo, olha que louco, o nosso tempo no trabalho, na cultura, mudou total, porque nós paramos total. Então, a gente ficou com mais dificuldade para trabalhar. Então, é meio que paradoxal, É, né? Assim, a grande dificuldade que eu acho é que eu sou uma pessoa que meu trabalho é muito ligado às relações. Então, você estar em casa. Eu tinha um escritório no edifício Maleta. Você desce para ir no banco, você encontra milhares de pessoas, que são seus colegas de trabalho, que são pessoas que você conhece, são pessoas do... Então, assim, era uma vida viva, viva, né? De encontrar, assim, de sentar para tomar cerveja com o técnico do Palácio das Artes, que sai do serviço, senta lá para tomar cerveja, já que está indo embora. Ah, não, senta aqui um tiquinho. Então, assim, isso é uma coisa que eu sinto falta. Que eu acho que essas relações são um mecanismo também para o trabalho, sim. sabe? Assim, mas o que aconteceu? De outubro, né, outubro do ano passado para cá, eu consegui trabalhos que eu já saí de casa. Já saí de casa. Então, assim, já de ter que ficar o dia inteiro, sabe? Essa correria, eu já voltei um pouco para isso. E vi que rapidinho, que se você não parar para pensar, eu já avacalhei a coisa da comida, né? O meu trabalho, eu estava no trabalho. Há uma outra coisa que eu voltei, foi que eu já fazia, mas que aí ficou mais legal ainda, foi aula de inglês, né? Durante a pandemia. Que eu, assim, aí eu estava lá no trabalho, teve dia que eu tentei fazer aula online de inglês, não deu certo. A internet do lugar não deu certo. Aí a aula do Tai Chi tem 2 meses que eu não faço. Entendeu? Assim, então, eu estou meio perdida na reorganização desse tempo. Porque agora eu acho que assim, eu acho que eu posso definir. Não, 8 horas da manhã, por exemplo, terça e quinta, eu tenho um compromisso. Segunda e quarta, eu tenho um compromisso às 19 horas. Só que no trabalho que a gente faz, num dia de montagem, né, eu montei 2 exposições desse período. 19 horas está eu lá, com pintor, com não sei o quê, entendeu? Sim. Aí o Tai Chi vai para as cucuias. E aí a alimentação, mesma coisa. Você está na rua, eu tento pensar, tento levar coisa comigo, entendeu? Eu sinto que eu já tem 2 semanas que eu dei uma melhorada. Que eu já estou tentando encaixar. Assim, eu tenho que entender isso, que o meu tempo, quando eu estiver na prática, porque quando eu estou no trabalho de organização, eu estou em casa agora, posso ficar, não tem problema. Mas quando eu estou no trabalho prático, que eu estou na coisa da montagem, que eu estou na produção, que eu estou na... Entendeu? Eu tenho que me adaptar a isso. Eu tenho Que que é o tempo levar do alguma coisa. produtor, né? É o tempo do produtor. A produção acontece na rua. Então, para quem, quando ela fala que come fora, tudo é porque não tem como. O Não tem, trabalho é não na tem. rua, é no corre, né? Não, e mesmo tem dia quando eu estou aqui, por exemplo, fazendo projeto ou fazendo prestação de contas, igual aconteceu agora essas 2 semanas para trás aí, se eu parar para picar legumes, higienizar legumes, verduras, picar, eu vou ficar 2 horas na cozinha, entendeu? Então tem que ter um dia que você vai lá e faz tudo. Eu faço muito isso, que dá certo também. Eu vou Eu lá, acho faço que tem tudo. o desdobramento da mulher, né? O Não. desdobrar em mil funções. Eu sinto isso também, que assim é tudo muito, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E aí você também vê a tecnologia vem para ajudar, mas também atrapalha no sentido de que eu sinto que eu não sou ágil com a tecnologia, a agilidade que a tecnologia exige e que pessoas mais jovens que eu vão ter melhor desempenho, entende? Eu ainda apanho da tecnologia. Não é só isso. Eu acho que tem a coisa da interferência da tecnologia. Por exemplo, a facilidade que eu tenho de falar com você, por exemplo. Então, às vezes, você está no meio de um trabalho seu e eu te mando
eu crio uma demanda para você, se a gente está com alguma coisa junto, que é urgente. Então, assim, a urgência, ela virou muito imediata. Você não pode, às vezes, me esperar até amanhã, 8 horas da manhã, para eu te mandar um documento. E aí a pessoa te liga para te contar que mandou um WhatsApp. Aí ela te liga para te falar que o documento está no e-mail, se você não atendeu, né? Então fica assim, a facilidade hoje do acesso, ela é muito grande, né? E é também outra coisa que a gente tem que definir. A hora que eu atendo, a hora que eu desligo, a hora que eu... Que é difícil, né? É difícil isso. Sim. Entendeu? E o que a gente anda aprendendo com esse tempo, Jaque? Não, eu acho que eu acho que essa pandemia ela foi uma oportunidade, sabe assim? É também uma oportunidade, está sendo, né? Uma oportunidade de você repensar valores. Em primeiro lugar, eu acho é o tempo. No meu caso, é o tempo mesmo. Porque o tempo ele tem a ver também com as prioridades, né? Você tem que saber priorizar as coisas. Então, você pensar nas suas prioridades, pensar na sua saúde, pensar no seu trabalho e como que você encaixa isso tudo, né? Assim, eu acho que a gente teve essa oportunidade, que agora já está meio, o povo já está mais relaxado, né? De novo, assim. Mas eu acho que a grande oportunidade foi essa, né? Por exemplo, eu me conscientizar que eu sou uma pessoa privilegiada, né? De ter uma casa, que durante a pandemia eu ainda morava com meu filho, ele casou, então hoje eu moro comigo, e tem dia que sou eu e eu aqui dentro dessa casa, e eu não dou conta de pôr os OKs na minha agenda. Entendeu? Porque tem muita coisa, é muita coisa assim, e hoje a gente tem a oportunidade de ter mais diversidade de assuntos, de estar inserido em coisas muito diferentes, entendeu? Sim. Então, e é isso, é parar assim, o que eu faço, o que eu estou fazendo que vale a pena. Né? Pois é, e aí eu fico me perguntando assim, quando a gente fala desse tempo, e você fala do seu trabalho de produção, que é um trabalho super corrido, não tem hora para começar, não tem hora para acabar, você está falando de relacionamento, você está falando de rede, ao longo desse tempo, o que você acha que foi mudando para você e que foi importante para você fazer tipo uma avaliação? Como hoje você trabalha, como hoje você prefere trabalhar, o que você aprendeu, o que você não quer mais, o que você dá prioridade. Fala para a gente assim, o que é que ao longo desse tempo, hoje, você fala assim, isso assim mudou, isso assim eu não quero, sabe assim, meio que um apanhado do tempo. Assim, é difícil, porque eu gosto muito de tudo que eu faço. Assim, todas as oportunidades que chegam para mim, assim, eu gosto muito do fazer. Eu acho que hoje eu já não dou muito conta mais, mas eu acho que é cansaço mesmo e idade, né? De muito, assim, coisa pesada, de virar à noite, de ir para a rua, sabe? Assim, comprar coisas, assim, que fazia parte também, né, do meu trabalho. Mas eu, assim, tudo, quando eu estou no trabalho, eu gosto muito quando eu estou fazendo, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade agora de trabalhar numa montagem de uma exposição em Brumadinho, por exemplo. Eu tinha que ir todos os dias, quase, de carro e voltar, dirigindo. Adorava aquilo, entendeu? Assim, para mim foi ótimo, uma coisa que eu nunca fiz, deslocar, né, todo dia, ir e voltar, por exemplo, eu tinha que ficar calculando, porque outro privilégio que eu sempre tive foi de morar próximo dos meus trabalhos. Né? Morar próximo do trabalho. E, mesmo assim, ainda tinha um probleminha com atrasos. E aí, assim, mas você calcular que você tinha uma reunião 9 horas da manhã lá em Brumadinho. Eu já fui para Brumadinho em 50 minutos, em 4 horas, porque se acontece um acidente no meio do caminho, você fica parado horas, você não tem como prever. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto. Então, assim, o que mudou foi esse tempo que a tecnologia trouxe. Né? Quando eu comecei a fazer produção, por exemplo, fazia
turnê, né, de 30 dias, 40 dias, eu tinha que ir lá na Rua Rio de Janeiro comprar um saquinho de fichas da Telemar para ligar do orelhão, para fazer produção do orelhão. E tudo dava certo. Por exemplo, Tem falava gente, com o acho que não cara, vai nem saber o que é orelhão, né, Jaque? não vai, nem a fichinha. É. E dava certo, por exemplo, hoje o que a gente tem o apego com o celular, por exemplo, eu marco com o cara do caminhão para chegar às 7 horas. Às 6h30 eu já ligo para ele, onde você está? Está chegando? E isso eu não tinha como ligar. O cara saía daqui, ele tinha que me entregar alguma coisa lá em Salvador e ainda chegar com 8 carregadores, entendeu? E deu certo, sempre tudo dava certo. É esse tempo, né? Assim, Sim. que era uma coisa da palavra também. Você tinha uma coisa do combinado, né? Era combinado e sempre deu certo e as coisas faziam assim. Então, assim, eu acho que isso muda um pouco, mas aprender, eu acho que eu aprendo todo dia, porque hoje, né, onde eu estou na vida, por exemplo, hoje eu trabalho com pessoas muito jovens que têm outro pensamento, que jamais vão trabalhar do jeito que eu trabalhei, jamais vão virar à noite, que jamais vão entrar num escritório e ficar até 10 horas da noite, achando bom estar ali, entendeu? Assim, então, hoje eu acho que as pessoas têm um outro tipo de postura diante dos trabalhos, né? Mas é isso. Assim, eu continuo aprendendo. Estou aprendendo com quem está chegando, aprendo com os mais velhos, que também já estão trabalhando de outra forma, né? Então, assim, eu acho que a gente se encaixa no tempo e no momento. Então, às vezes é difícil, né? É Eu difícil. fico pensando assim, que eu aprendi coisas que eu não, talvez eu dê preferência, dê prioridade. Por exemplo, eu hoje prefiro e quero trabalhar em parcerias. Eu não consigo trabalhar sozinha. Na arte não tem como você trabalhar sozinha, nem, Mas isso eu também, né? Não tem jeito. Isso Não não tem tem jeito. jeito. E aí, assim, eu trabalhar para mim em parceria, coisa de aquariano também, em parceria, com equipe, com a gente, a minha, ficar sozinha, às vezes, elaborando coisas, planejando, não sei o quê, com a gente junto, é sempre um trabalho que fica mais rico, né? E aí, eu fui aprendendo também, neste tempo, colocar alguns tempos prioritários para mim. Por exemplo, chega em determinada hora do dia que eu brinco e falo, não, vou fechar o bar, assim, já não, meu corpo não aguenta mais. Então, assim, isso mudou, isso foi com a pandemia também. Assim, é ter um outro tipo de entendimento do meu dia e do que eu faço para minha saúde que possa ser melhor e tudo. Colocar um pouco de limite em algumas coisas, sabe? Até de comportamento. Talvez a gente tenha entrado num tempo que as relações mudaram muito, né? Momento de muito embate político e tudo, assim, hoje eu não admito certas coisas e isso é o tempo que me falou, assim, que me ensinou como dar conta ou não dar conta de certos assuntos e de certas situações. Eu fiquei um pouco mais, sei lá, fiquei diferente com relação a isso. Eu com relação a isso, eu não... Eu priorizo muito a pessoa. Então, por exemplo, você, né? A minha história com você, a minha relação com você. Se a gente discorda, se você vira para o outro lado, eu não tenho nada a ver com isso. Só que a minha relação com você, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E eu acho que a gente tem que ter o direito de ser um indivíduo. Ser indivíduo e de ter opção. Se a sua opção é essa, vai. Se a gente não puder ficar convivendo por agora, porque você está numa opção que não é a minha, entendeu? Tudo bem. Mas você continua fazendo parte da minha vida. A não ser que você não queira, porque a minha opção não tem nada a ver com você. Entendeu? Isso, para mim, não muda nada. Eu sinto que o meu limiar de tolerância, às vezes, com situações, isso mudou um pouco. Né? Assim, mas não... Eu, por exemplo,
com tudo isso que você citou, mais ou menos, um pouquinho, né, que está acontecendo, vou te contar que eu não perdi ninguém na minha vida. Uhum. Ninguém, ninguém. E eu convivo com pessoas de todas as opções. Uhum. E convivo bem. Porque são pessoas que fazem parte da minha vida, entendeu? Eu tenho amigos que fazem parte da minha vida desde 12 anos de idade, do colégio. Tem parente que é amigo, tem parente que você não quer ver nunca mais, porque também família não é opção, né? Família acontece e aí vai. Mas assim, porque as pessoas, eu sinto que as pessoas das suas relações é a família que você escolhe. Sim. Né? Assim, É. então, Talvez eu tenha ficado mais seletiva no sentido assim, porque tudo para mim mudou muito, assim. Muitas decepções, muita coisa assim aconteceu. O que eu digo, no fundo, é o seguinte: estar em parceria, estar com as pessoas e estar sendo acolhida e acolher, mas entre também tem a questão dos pares. Quando a gente vê, a gente está entre os nossos pares e poder tem refletir as sobre. bolhas, né? A gente tem as A gente bolhas. está no meio que a gente lida com os nossos parceiros de trabalho, e quando a gente vê, a gente acaba se unindo por diversas questões. Mas então, Jaque, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Olha, eu vou te contar que eu acho que nada. Eu acho que assim, o que eu faria diferente, a única coisa que eu não fiz, quer dizer, eu faço agora, né? Mas que eu não fiz quando eu poderia ter feito, era estudar. Era ter feito uma faculdade, né? Assim, eu enveredei pela coisa da dança e fiquei, quer dizer, eu fiz, né? Eu tenho 2 cursos técnicos, mas e depois voltei do 2003, eu voltei, depois parei, agora estou fazendo de novo, entendeu? Isso eu teria feito mais. Nem não necessariamente uma faculdade. Eu teria estudado mais. Tudo, qualquer coisa. Entendeu? Eu acho que assim, porque eu sou muito da prática, né? Então, e tem uma coisa que eu ando achando que eu sempre tive esse TDAH. Eu ando assim, escutando as palestras, eu falei, gente, eu acho que eu sofria desse troço, nem eu sabia, nem eu nunca percebi, ninguém nunca percebeu. Porque eu tenho muita dificuldade de concentração, ainda tenho, sempre tive. Ler para mim, eu melhorei um pouco, mas ler para mim é um sacrifício. Eu leio 3, 4 páginas, eu tenho que voltar a ler de novo. Entendeu? Assim, isso não é à toa. Né? Na escola, por exemplo, eu sentava na frente, ficava olhando o professor, ele ia para um lado. Eu não conversava com ninguém, não fazia bagunça, mas também não escutava nada que a pessoa tinha falado. Entendeu? Então é isso. Então, assim, eu acho que eu teria me buscado mais essa concentração de estudar. Estudar não é fazer um curso X, não. Estudar em geral, entendeu? Mas que é uma coisa que eu tenho dificuldade de concentração, entendeu? Entendi. É a única coisa que eu penso. O resto, não teria feito nada diferente. E se alguém quiser te procurar, que tipo de produção você anda trabalhando agora? Olha, lá atrás até a gente começou até a falar um pouquinho sobre isso, né? O tipo de eu tudo. Eu sempre trabalhei com dança, era tudo dança, só as pessoas de dança que me procuravam. Aí, assim, os meus amigos de produção, tudo, que trabalhavam com teatro, nunca me chamavam para fazer nada. Às vezes eu não tinha trabalho nenhum, mas ninguém lembrava de mim porque eu era da dança, né? E aí eu tive a oportunidade em 2003 de trabalhar no FIT, que aí foi ótimo, eu ampliei o meu núcleo, né, de relacionamento e tudo, e daí comecei a fazer outras coisas. Né? Primeiro, por exemplo, exposição. A primeira exposição que eu fiz na minha vida foi os 20 anos do Galpão. A exposição de 20 anos do Galpão, que peguei também, sim, né? Mas tem a ver, a coisa da produção, acho que tem a ver com cuidado. Sabe, a coisa do cuidado? A gente já sabe o que você precisa para que uma coisa aconteça. Um evento, uma palestra, um seminário, entende? Então, assim, tudo isso a gente faz.
né? Que assim, eu comecei a ampliar muito e buscar também esses outros assuntos, essas outras áreas, porque também tem a coisa da sobrevivência, né? E a dança, muitas vezes, só a dança, tinha certos momentos que não eram bastante, entendeu? E que Aham. é interessante, porque você vai encontrar outras pessoas de outra área que vai falar de outro assunto, entendeu? Então, eu vou te contar que é o que precisar. Ou seja, a Jaque está aí fazendo produções E eu artísticas em busco, áreas Mônica. diversas, né, Jaque? E como você mesma falou, a gente não trabalha sozinho, Não. né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma proposta de um trabalho, eu não vou dar conta de fazer tudo sozinha. Isso não Uhum. existe. Eu falo, quando você abraça tudo sozinho, você acaba comprando a sua incompetência, porque vai chegar uma hora que você não vai dar conta daquilo e a peteca vai cair. O que eu faço? Eu tenho um feeling muito bom para trazer pessoas. Então, eu sempre busco, eu vou buscar pessoas que dominam aquele assunto, que sabem muito mais do que eu, porque assim, eu tenho a facilidade justamente da coordenação, Uhum. né? E tem muita facilidade de delegar também. Então, eu chamo, trago as pessoas, aí a gente define as funções, cada uma né, numa necessidade lá do que for, né, do evento que for, e é isso, entendeu? Porque Aham. sozinho não dá conta. Eu vou deixar na descrição, Jaque, o contato seu. Tá. Qual que vai ser o seu contato? Põe o da Lazuli, que é a minha empresa, lazulicultura@gmail.com. Então, pessoal, quem quiser entrar em contato com a Jaque por e-mail da Lazuli, vou deixar descrito aí descrito na descrição. E, Jaque, como é que você gostaria de finalizar o nosso bate-papo? Nossa, acho que eu não quero nem finalizar, né? Acho que é uma delícia, eu acho que tem que te agradecer, né, esse momento, né, Uhum, é uma oportunidade, eu acho que essa sua proposta ela é muito bacana, porque essa coisa da gente ter oportunidade e, ao mesmo tempo, eu acho que é muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? uhum, Eu tive que fazer um projeto outro dia que era só falar da trajetória, essas leis, né, para aham, emergenciais e tudo. E a minha ficha caiu mesmo. Inclusive, o nome que eu coloquei era Minha História da Dança. Porque se todo mundo acha que eu vou escrever sobre a produção, mas a minha história da dança virou a produção, aham. né? Virou isso. Então, assim, eu só tenho que agradecer, inclusive, você fazer parte da minha vida, né? Da gente ter essa relação super bacana, como vários outros, né? Que, assim, que fazem parte das nossas vidas em comum, né? Assim, Uhum. e é isso, agradecer e seguir em frente, né, Mônica? Isso. E Seguir em frente. lembrando, agora você tocou nesse assunto, que você divulgou esses vídeos, né, Jaque? A gente vai pôr também na descrição. Quem Ah, quiser sim. conhecer, esses vídeos falam da sua trajetória, não é isso? São 4 vídeos curtos que é a minha história da dança. São 4 videozinhos que falando mesmo como começou, como aconteceu, né? Assim, Aham. é isso. Então, para quem quiser conhecer a trajetória da Jaque, que começa com a dança e passou por inúmeros espaços culturais de produção, de realização, eu vou colocar também o link dos vídeos aqui. E Jaque, eu quero te agradecer muito por estar aqui, pela sua disponibilidade, da gente poder refletir, falar um pouco de tempo, né? E como que é que a gente está pensando no tempo, como que o tempo tem nos transformado, como que o tempo tem feito a gente refletir. E eu também sinto que esse tempo de agora, ele veio para ensinar muita coisa, ele veio para nos mostrar muita coisa, está tudo sendo revelado, né? Desde as mais bárbaras situações, pesadas, né? Mas também
da necessidade, né, da gente se conectar, da gente entrar para um espaço mais humanitário, mais em parceria, visando também um coletivo maior, né? Eu acho que é isso, esse tempo onde a gente possa estar junto, se acolher, né? Como as E aí nossas... dá tempo, acho que tem uma coisa do tempo, da admiração. Sabe, assim, você admirar, você olhar lá para fora. Aqui eu tenho o privilégio de ter a minha mesa, tem uma janela grande e tem o parque aqui da Barragem Santa Lúcia, e admirar. Então você descobre que hoje a árvore ali está encheu de flor amarela. Amanhã ela já não tem nenhuma flor e o chão está um tapete amarelo. Né? Assim, e que isso esteja na vida, né? Durante a vida. Né? Você viu como que a natureza se manifestou quando o ser humano se recolheu, como que a natureza se manifestou de diversas formas, né? E vem se manifestando, né? Assim, na porta da minha casa passa um rio, que muitas pessoas que moram aqui com certeza nem sabem disso, né? A gente tem uma cidade que é em cima de rios, que foram tampados, que mudaram o curso. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, mora em Sabará, achando ruim que o Rio das Velhas, aí esse rio, ele enche. Eu falei, gente, mas a culpa não é do rio, ele sempre esteve ali. O homem fez ele emagrecer e foi construindo o dia que ele precisa encher, que a natureza dá a ele essa condição de renovar, né? De limpar, de correr com mais água, com não sei o quê, ele vai ocupar onde era o lugar dele. E eu acho que isso com tudo. E a gente aprender a admirar as coisas, sabe? Olhar, enxergar as pessoas, né? É essa vida que a gente tem e que tanta gente agora está necessitando, né? Tem muita gente que não pode admirar porque não teve oportunidade, tanta gente que está, né, tem essas questões da natureza se rebelando contra nós mesmos que fizemos isso com a natureza, né? E assim, no momento que a gente está muito necessitado de estar com o outro, né? E a gente poder estar com inclusive o outro. isso, admirar o outro, o trabalho do outro, valorizar o que ele faz, e assim, sem preconceito, sabe? Sem preconceito. Simplesmente estar para o outro, né? Simplesmente ver o outro, a dor do outro, a necessidade do outro. Isso, eu não sei, eu acho que a pandemia, se não trouxe isso, assim, mais evidente, não tem como, né? Assim. E eu espero poder, já que está presente, fazendo, né? Estando aí nesse tempo, como diz o Chico Buarque, no tempo da delicadeza, né? Total. Eu vou fechar, então, gente, que eu ganhei semana passada de aniversário da nossa querida amiga Maris Diniz, uma música, ela mandou para mim, a música do Gilberto Gil, Tempo Rei. E eu vou finalizar com esse trechinho aqui. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. Que esse tempo possa fluir nessas águas da saúde, de boas atitudes, né? de um tempo de reflexão para mudanças, que a gente possa transformar as velhas formas do viver em formas mais generosas e prósperas para nós e para todo mundo, né, Jaque? Muito obrigada. Amém, amém. Muito obrigada. Um beijo Obrigado, grande. Muito Tchau, obrigada. pessoal. Obrigada por estar aqui acompanhando, assistindo a gente, esse bate-papo. Quem não conhece o canal, por favor, entre, curta, compartilhe, se inscreve, né, já? Que vamos, que está chegando mais bate-papo por aí. Um abraço para todo mundo, boa semana. Beijos.